pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Vale Concurso. Olha que cafezinho, o Kevin, que é o nosso grande colaborador aqui, já está saindo aqui do estúdio agora. Olha só, deixou tudo no jeito para mim. Tem um cafezinho de boa aqui para a gente poder tomar. Olha, café e água, combo da aprovação. Português sem café e água não dá não, viu? Então vamos lá, tá? Professora Angélica chegando aqui agora. Vamos conversar um pouquinho nessa reta final com destino à nossa aprovação na GCM de Poços de Caldas, tá? Então, você que está aí, que se dedicou esse tempo todo de estudo, muito foco, muita disciplina, agora chegou a hora do bate-papo revisional, não é isso? Do bate-papo final aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou sintetizar com você novamente, tá? Vou dizer assim, vou trazer aqui os pontos principais dentro de cada tópico que constou no conteúdo programático, para que você, que vai fazer a prova aí esse final de semana, se relembre alguma coisa, esteja preparado, se sinta preparado aí do outro lado, tá? Preparado, preparada, viu? Então, esse é o nosso encontro aqui de hoje, nosso Vale Tudo, onde nós vamos conversar sobre apostas finais de prova, beleza? Ótimo, né? Pois é. Então, olha só, já sabemos que nós estamos aqui em cenário de reta final, né? Tudo aí a gente já sabe, muito bacana aí, né? Todas as informações. Então, o Instituto OCP, a IBGP, tô com tanto com o Instituto OCP à mente que a gente vai até e fala sobre o Instituto OCP, né? Por causa do concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Que está para sair aí, não sai. Mas vamos lá. A banca IBGP está aí, né? Uma banca que tem aí o costume de fazer vários contextos de guardas municipais, né? Já está aí para muitas guardas municipais. Então, sabendo disso tudo aí, né? Tudo bonitinho, e só revisando aqui os dados da atualizado do certame, vamos lá então estudar a língua portuguesa. Você que está aqui comigo hoje, tá? E que nessa nossa reta final, né? E que ainda não adquiriu o nosso pacote de simulados, olha, é uma excelente oportunidade para você, tá? Igual tá aí, ó. Você treinou, revisou, mas será que você está realmente pronto para encarar a sua prova? Pois é, né? Então está aí, tá? Se você ainda não adquiriu o nosso pacote de simulados, com destino à sua aprovação, né? Na GCM de Poços de Caldas, fique à vontade. O link se encontra na descrição do nosso vídeo, beleza? Pois é só adquirir aí, viu? Porque você vai fazer ali uma simulação da sua prova, tá? Você vai fazer uma simulação da sua prova. Aí, nessa reta final, é de extrema importância. Você para e pensa assim, nossa, mãe, eu fiz esse simulado aqui, misericórdia. Não fui bem nele, não. O que eu preciso revisar ainda antes da minha prova acontecer, tá? Então, é isso, viu? Adquira o nosso pacote de simulados, tá? É um preço muito bacana aí para você. É só clicar no link que se encontra na descrição do nosso vídeo, beleza? Pois é, então vamos continuar, né? Estamos aqui, então, olha, conteúdo de língua portuguesa na tela pra gente. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Vamos entender aqui direitinho sobre ele. E é o seguinte, é igual eu te falei. Chegamos aqui nessa reta final, nessa semana final. Nós vamos bater um papo cabulosíssimo aqui sobre os conteúdos de língua portuguesa. Então, pega aí, né? Não sei onde você se encontra agora, mas eu sei que você está aqui no canal do Vale Concursos, e já está inscrito no nosso canal, e já apertou o sininho das notificações para ficar ligado, né, em tudo que rola aqui, principalmente essa semana aí, né, que antecede a sua prova. Então, pega aí qualquer coisa, vamos anotar, vamos rabiscar, que agora é a hora de nós dialogarmos aqui, beleza? Pois é, então vamos lá, olha só. Nós sabemos que interpretação e compreensão textual está em todo o cenário de prova de concurso público. Isso é independente que você faça prova da IBGP, que você faça prova da IDECAM, que você faça prova da IDECAP, que você faça prova do Instituto OCP. Interpretação e compreensão de texto está em todas as provas. Todos os concursos nacionais, né? A nível nacional aí. Então, olha só, vai para a sua prova? Vou, professor, o que eu preciso levar para a minha prova aqui? Você precisa saber identificar lá na questão da sua prova a ideia de quê? De compreender e interpretar, tá? Então, a dica que eu dou a vocês, já até coloquei aqui, é o seguinte, olha, está diante da sua prova, eu peguei minha prova ali agora, né? Acabou de pegar a sua prova ali, beleza. Esquece o texto no primeiro momento, vai direto na questão de número 1. Tá? É até a observação que eu coloquei como dica para você aqui, olha, vá direto na questão antes de ler o texto. Por que eu falo isso?
Porque, às vezes, a questão, a IBGP gosta de fazer isso, traz um fragmento do texto ali no enunciado e você já consegue desembolar ali sem precisar fazer leitura do texto. Então, o que acontece? Vá direto na questão de número 1, visualiza ali se você consegue resolver a questão sem voltar ao texto, sem ler o texto. Desembolou? Desenvolveu? Sim. Pula para a questão de número 2. Vai lá na questão de número 2 agora. Observa lá se você consegue desenvolver a questão de número 2 e tenta desenvolver sem voltar ao texto. Ou seja, volte ao texto somente quando for necessário. Tem gente que pergunta para mim assim, professora Angélica, me responde aqui uma coisa, prof. Como a senhora consegue resolver essa questão aqui tão rápido? Esse dia conseguiu resolver essas questões tão rápido. E eu tô agarrado nesse negócio aqui já tem muito tempo. Por quê? Porque a gente tem que ter maldade. Eu tenho mais de 18 anos que eu preparo pessoas para fazer concursos públicos, então, dentro do cenário língua portuguesa. Então, a maldade já tem que estar comigo, entendeu? E tem que estar com você também diante do cenário de prova. Vai pegar a questão ali? Para que você vai ficar lendo o texto lá igual um louco, uma doida lá? Pega a questão de número 1 e desembola primeiro. Depois pula para a questão de número 2. E assim vai. Você vai fazer leitura do texto só se houver necessidade. Ok? Beleza, então, vamos continuar. Olha só. Nesse cenário de tipologia, tá? Acontece muito de nós vermos uma dessas 4 tipologias aqui, né? E aí, você precisa saber o que é um texto narrativo, o que é um texto injuntivo, o que é um texto descritivo, né? Dissertativo, beleza. E levar para a sua prova isso aqui, ó. No texto narrativo, o que eu preciso levar para minha prova? Os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Entendeu? Por quê? Porque às vezes a questão ali pode te pedir que o texto faz parte da tipologia da narração, porque tem tais características, tem os elementos da narrativa presentes no texto, tá? Beleza. Da mesma forma que com relação à tipologia da injunção, você precisa levar os verbos no imperativo, que, com relação à tipologia da descrição, você precisa entender que há um predomínio do presente e do pretérito ali na tipologia da descrição. E na tipologia da dissertação, há ali, né, uma forma imparcial de apresentar os argumentos. O texto vai ter ali introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza. Essas são as tipologias básicas da prova, tá? Agora, vários gêneros pode acontecer para você. Pode acontecer o gênero, né? O que é um gênero textual? É o texto que vai aparecer lá. Se é uma reportagem, se é um artigo de opinião, se é uma fábula, se é um conto, se é uma reportagem, se é uma entrevista. E dentro desses gêneros, você vai visualizar ali a qual tipologia eles pertencem, né? E inserir nesse cenário aqui. Será que a reportagem é um texto narrativo? Será que o artigo de opinião é um texto dissertativo? Então, assim, isso pode ser cobrado em prova para você, tá? Então, muito cuidado. Por isso que nós estamos aqui nesse Vale Tudo, né? Porque vale tudo aqui para a nossa aprovação. Vale todas as apostas do que pode acontecer de acordo com a Banco BGP para a nossa aprovação. Tá vendo como é que é? Pois é, delícia de ver, né? Isso aí. Vamos continuar então, olha só. Uma coisa que a Banco BGP, um tópico que a Banco BGP gosta muito de cobrar, tá? Esteja preparado, preparada para isso aí. A Banco BGP gosta muito de cobrar isso aqui, ó, estrutura e formação das palavras, tá? Então, vamos prestar atenção nisso aqui, porque é cenário de prova pra gente. Beleza? Então, vamos revisar esse tópico aqui. Olha que delícia. Quisera eu que quando eu estava lá preparando para o meu concurso público, lá em 2009, 2010, que foi a última vez que eu fiz, né, uma prova aí, quisera eu que o professor chegasse para mim e falasse assim, olha aqui, revise isso aqui, que isso aqui é questão de prova para você. Olha só que delícia de visualizar. Tá vendo? Eu tenho um professor que me direciona de forma precisa. E isso você tem aqui no Vale Concurso. Eu estou com você aqui agora fazendo esse revisional. Olha só que maravilha, né? Então, olha aí, dentro do cenário estrutura e formação das palavras, preste atenção, tá? Porque você pode ver lá em prova uma questão tratando dos casos de derivação de uma palavra e uma questão tratando dos casos de composição. Então, nesse assunto, estrutura e formação, essas são as duas possibilidades de prova para você. Ou uma questão de derivação, ou uma questão de composição, ou uma questão misturando tudo, né? Tem isso aí também, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Olha só. O que é uma derivação prefixal? Vamos entender aqui. É aquela em que a gente vê um prefixo acrescido a uma palavra. Você tem ali a palavra feliz, você acrescentou um prefixo.
Você tem a palavra ligar, você acrescentou um prefixo, então você fez uma derivação prefixal. O que é uma derivação sufixal? É quando você tem a palavra ali e você vai e acrescenta um sufixo. Olha, você tem a palavra ali e você foi lá e acrescentou um sufixo. Você fez o quê? Uma derivação sufixal. Tá vendo como é que é? Pois é. O que é uma derivação parasintética, também chamada como parassíntese? O que é? É aquela derivação em que preste atenção na observação da professora Angélica, porque nós estamos revisando o conteúdo, preste atenção. É aquela derivação, a parassíntese ou derivação parasintética, em que você pega a palavra base ali, né, a palavra primitiva, acrescenta prefixo e sufixo nela ao mesmo tempo. Só que se você tentar tirar uma parte ou a outra aqui e fazer leitura, o contexto perde o sentido, não tem sentido. Então, precisa das duas estruturas ao mesmo tempo para que a palavra tenha sentido. Isso é a derivação parasintética, também conhecida como parassíntese. Por exemplo, se eu ler para você aqui, ó, em pobre, só até aqui, o contexto não tem sentido. Ó, a palavra em pobre não existe, né? Beleza. Da mesma forma que se eu pegar aqui com você e ler a palavra empobrecer, pobrecer, né? Daqui para cá, olha só, o negócio não tem sentido também não. Ou seja, precisa das duas estruturas, prefixo e sufixo, para que o contexto tenha sentido completo. Tá vendo como é que é? Para que a palavra tenha sentido completo ali, beleza? Então, muito bacana da gente poder entender isso, né? Ótimo. Agora é o seguinte, derivação prefixal e sufixal, junto. Não é só prefixal, não é só sufixal. Agora nós vamos ver a prefixal e sufixal tudo junto. O que acontece? Essa derivação prefixal e sufixal junto ali, ela muito se confunde com a parassíntese, tá? Então, muito cuidado com o que você vai estudar aqui agora. Revisar aqui agora, tá? O que acontece aqui? Olha só. Na prefixal e sufixal junto, nós também acrescentamos prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Olha a palavra base aqui, ó. A palavra base é controlada. Você acrescentou prefixo e acrescentou o sufixo ao mesmo tempo. Mas presta atenção. Se eu leio só com prefixo, olha aí, descontrolada, a palavra teve sentido, coisa que não acontece lá na parassíntese se eu ler só com prefixo. Se eu tiro o prefixo aqui agora e leio só com o sufixo, a palavra também tem sentido, olha, controladamente, coisa que não aparece na parassíntese, não acontece na parassíntese. Então, você prestou atenção na diferença entre as duas? Muito bom, né? Então, vamos continuar. O que é uma derivação imprópria agora? É aquela que eu vou mudar a classe gramatical, acrescentando alguma coisa ali na palavrinha. Olha só, eu posso acrescentar o artigo, eu posso acrescentar um ponto de exclamação, eu posso acrescentar um sinal de pontuação, né? Por exemplo, porquê. O porquê junto sem acento, ele é uma conjunção, né? Explicativa ou causal. Aí, quando eu vou lá e coloco o acento circunflexo no porquê junto, ele se torna uma palavra substantivada. Então, mudou a classe gramatical com o acréscimo do sinal de pontuação, o acento circunflexo ali, tá? Por exemplo, eu tenho a palavra cruzes, né? Que é plural de cruz ali. Aí eu coloco assim, cruzes, com ponto de exclamação, o sinal de pontuação aqui mudou a classe gramatical. Tá vendo como é que funciona? Então, são essas coisas que nós devemos entender, ok? Para ficar bem claro pra gente, tá? Isso é derivação imprópria, ok? Então, vamos continuar. O que é derivação regressiva ou deverbal? Eu vou pegar um verbo, mudar o finalzinho dele aqui, transformando sempre em substantivo. Muda o final do verbo, transforma em substantivo. Todos esses casos de derivação são casos que podem acontecer em prova para você, porque a Banca BGP gosta de cobrar isso aqui, tá? Então, muito cuidado, beleza? Agora, vamos para os casos de composição. O que é o caso de composição, né? Quando eu tenho casos de composição, eu tenho casos de palavras primitivas que se juntam e formam uma nova palavra. Isso é a composição. Glória a Deus que existem só duas, né? Composição por justaposição e a composição por aglutinação. O que é a justaposição? Vamos revisar. O que é a composição por justaposição? Juntou, olha só, gira mais sol, e ganhou alguma coisa. Ninguém perdeu nada.
Juntou e ninguém perdeu. Isso é a justa posição. Junta, ninguém perde. Pode ganhar, mas perder, ninguém tá perdendo. Então, isso é a justa posição. Ó, juntou, ninguém perdeu. Tá vendo? Veio aí até o hífen, né? Mas ninguém perdeu. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Agora, na aglutinação é diferente. Na aglutinação, na junção, haverá perda. Isso é o ponto diferente da aglutinação, tá? Na aglutinação, haverá perda de alguma coisa. Então, presta atenção aqui, olha. Eu vou juntar plano, olha só, mais alto, olha aí. Vai perder aqui, ó, o O do plano para formar planalto. Então, na junção, alguém perdeu. Isto é composição por aglutinação, beleza? Beleza, professora? Amém. Vamos lá, então, olha só. Cuidado com as palavras cognatas, tá? Que são palavras que têm que possuir na sequência um mesmo radical. Isso são palavras cognatas, ok? Beleza. Então, estão entendendo tudo direitinho aí, né? Espero que sim. Então, já saiba uma coisa. A Banco BGP vai trazer uma questão, é muito possível trazer uma questão de estrutura e formação das palavras para você. Beleza? Ok, vamos seguir então agora para as classes gramaticais. Olha só, aqui nas classes gramaticais, ou seja, classes de palavras, tá? A Banco BGP tem aquilo que ela gosta muito de cobrar, né? Claro, a Banco BGP adora cobrar colocação pronominal, a Banco BGP adora cobrar o cenário pronome, o cenário verbo, olha só que delícia. E pode ou não cobrar algumas outras classes que também são importantes. Então, assim, das 10 classes de palavras que você estudou, aqui hoje no nosso Vale Tudo, nós vamos revisar, passar por esse revisional aí, das principais classes, ok? Que a Banco BGP pode trazer em cenário de prova para você, tá? Então, vamos lá então, olha só, a primeira classe é o pronome, né? Quando nós falamos de pronome, nós falamos de duas possibilidades de prova, vamos lá. A primeira, tomando um cafezinho, né? Porque senão ele esfria. A primeira situação do pronome é a classificação dele. Você tem que saber classificar pronome. Porque as bancas examinadoras, não somente a IBGP, mas todas as outras, Instituto OCP, IDECAM, IDECAP, né, FGV, assim, às vezes pede para você fazer o quê? Para você identificar a classe gramatical de uma determinada palavra destacada. Isso pode acontecer, a Banco IBGP pode trazer o cenário classificatório das palavras. Essa palavra destacada aqui, todas destacadas na sequência são o quê? Né? Substantivo, adjetivo e artigo, pronome, verbo e conjunção, adjetivo, artigo e substantivo. Pode acontecer isso. A Banco IBGP pode trazer isso para você, tá? Então, todas as classes gramaticais têm esse rol aí de definição. A definição das classes, que é uma possível situação de prova. Mas dentro do pronome em si, agora falando do pronome, que é uma classe, assim, uma baita classe de prova aí, da Banco IBGP, uma baita classe, uma possível cobrança bruta, o que acontece? Pode pedir para você classificação de pronome, tá? Desde o pronome pessoal até o pronome relativo. E aí eu trouxe como ênfase justamente na classificação o pronome relativo no cenário classificatório, tá? Que ele é uma aposta de prova pra gente. Geralmente a IBGP traz, tá? Algo sobre o pronome relativo e muda lá e traz algo com relação à colocação pronominal, beleza? Isso é clichê da IBGP já. Então, olha só. Se você tem ali o pronome relativo, como é que você identifica ele? Se a banca te pedir pronome relativo, ele nunca vai aparecer depois de um verbo. Olha só. E ele sempre introduz o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Olha aí. Então já vai sabendo sobre isso. Se a banca BGP cobrar de você nesse final de semana, você já está ciente, tá? Então, a professora Angélica falou que a banca BGP pode cobrar pronome relativo. Se cobrar, ele nunca aparece depois de um verbo. Tá? Então, você nunca tem pronome relativo depois de um verbo, nunca tem depois de um verbo, tá? Pronome relativo. O que você tem é conjunção depois de um verbo, tá? E o pronome relativo sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, seja ela explicativa ou restritiva, ok? Então, muito cuidado com o que você está visualizando aqui agora, beleza? Beleza, professora? Vamos lá, então.
Outro cenário da IBGP, muitíssimo possível de prova, é uma aposta minha para esse final de semana. Colocação pronominal, tá? Colocação pronominal. Pode ser que a IBGP não cobre agora, mas toda a prova, praticamente toda a prova da IBGP tem colocação pronominal nela. Então, vamos lá. Vamos observar o seguinte, olha. O que acontece? Você sabe o que é próclise, mesóclise e ênclise. Você já sabe como funciona a colocação, né? Da próclise, mesóclise e ênclise. Beleza. Agora, o foco aqui é o seguinte. É você entender a colocação pronominal em locuções verbais. Porque aquela regrinha básica, a próclise é aquela colocação pronominal onde o pronome oblíquo acontece antes do verbo. Mas ele só acontece antes do verbo ali porque antes do verbo tem um termo atrativo. Então, tem um termo atrativo atraindo o pronome oblíquo para acontecer antes do verbo, né? Beleza. Na ênclise, o pronome tem que vir depois do verbo, porque antes do verbo ali não tem termo atrativo, né? E você não pode começar um contexto ali com o pronome oblíquo, beleza. Lá na mesóclise, o pronome tem que vir no meio do verbo, porque não tem termo atrativo antes do verbo. Então, o verbo ali tem que ter o pronome oblíquo no meio dele. Detalhe, lá na ênclise, para eu fazer ênclise, que é o pronome oblíquo depois do verbo, o verbo tem que estar no presente ou no pretérito. Para que eu faça mesóclise, pronome oblíquo no meio do verbo, o verbo tem que estar em uma das formas do futuro. Isso aí, que é a pegada básica da coisa, você já tem que estar com isso aí à mente. Já tem que estar sabendo isso aí. Tá vendo? Conversando sozinha aqui, igual a doida da professora Angélica está fazendo aqui com você. Tá vendo como é que é? Tem que estar na mente isso aí já. Agora é o seguinte, aqui na locução verbal, o pau quebra e se cair na sua prova, você precisa ter toda a atenção, tá? Que é a colocação pronominal dentro da locução verbal. Então, vamos entender isso aqui. Presta atenção. Se você tem uma locução verbal, vamos revisar, com infinitivo ou gerúndio, você já sabe o que é infinitivo ou gerúndio, né? Misericórdia, vamos lá, tá? Com infinitivo ou gerúndio, olha só. E não tem termo atrativo antes dessa locução verbal, o pronome vai ficar no meio da locução verbal ou depois dela. Então, presta atenção. Locução verbal com infinitivo ou gerúndio, não teve termo atrativo antes da locução verbal, pronome no meio ou depois dela. Agora, se você teve a mesma locução verbal com infinitivo ou gerúndio, agora tem termo atrativo antes dela, o pronome vai ficar antes da locução verbal ou depois dela. Está entendendo o bizu, né? Que já foi trazido para você em cenário de curso preparatório. Pois é, então vamos lá. Locução verbal agora com particípio sem termo atrativo antes dela, o pronome só fica no meio dela, apenas no meio. E se tem locução verbal com particípio, com termo atrativo antes, o pronome tem que ficar antes da locução verbal também. Então, olhem aí como que funciona a locução verbal no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Se você está assistindo isso aqui agora e ficou com dúvida, isso aqui vai ficar aqui no canal do YouTube para você. Volta daqui umas 2 horas e assista novamente, porque isso aqui é muito importante. Dê seu like, né? E vamos lá, isso aqui é muito importante para você. Você tem que assistir até você entender o negócio. Por quê? Porque você está numa semana, vale tudo, uma semana revisional, entendeu? Então, vamos lá, então, olha só. Próxima classe gramatical que despenca na IBGP, verbo. Olha só, verbo está em praticamente todas as provas da IBGP, entendeu? Vou dizer assim, 80% das provas da IBGP traz verbo. E justamente o que nós vamos ver aqui agora, tá? Presta atenção. Primeira coisa que o verbo, que pode acontecer dentro do verbo para você é tempos e modos dele. Tempos e modos do verbo. Pode ser uma questão de prova para você. Aí, o que você vai fazer? Você vai ficar lá conjugando o verbo lá a vida toda? Pra você poder tentar gabaritar a questão? Não. Para ficar mais fácil lá, se cair uma questão pedindo assim, te dá o verbo destacado e pede lá. Letra A, presente do indicativo. Letra B, pretérito perfeito do indicativo. Letra C, futuro do presente do indicativo. Você vai ficar sofrendo lá? Não, você já estudou com o Vale Concurso, você já sabe como é que você faz o bizu ali, de voltar aquele verbo para a primeira pessoa do singular, eu. E é isso que você vai aplicar aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar o verbo que está lá no enunciado e voltar ele para qual pessoa? Para o eu. E tentar conjugar ele no eu e lembrar o tempo verbal dele lá no eu. Se lá no eu,
né? Quando eu pego lá, por exemplo, caminhávamos, vou fazer aqui para você, ó. Por exemplo, dá lá assim, ó, caminhávamos, olha só, caminhávamos, né? Minha letra tá ridícula aqui, está ridículo aqui hoje, mas tudo bem. Deu lá, caminhávamos, né? Ok. Aí tá te pedindo o tempo desse verbo, volta ele para a primeira pessoa, eu. Se caminhávamos, quem é que caminhávamos? Nós caminhávamos, não é isso? Ah, no cenário? Pois é. Se nós caminhávamos, eu caminhava. Olha só. Ah, se nós caminhávamos, eu caminhava. Olha só. Ah, a professora Angélica explicou. Quando lá no eu, o verbo termina em ava, ou ele termina em ia, o tempo lá, de acordo com o que a professora explicou no preparatório, é o quê? De acordo com o tempo que a professora explicou lá no preparatório. Qual é esse tempo aqui? Pretérito imperfeito do indicativo. Beleza, porque você estudou lá. Você viu lá no preparatório essa tabelinha do eu, esse resuminho do eu lá. Então, o que que acontece? Memorizei. Se lá no eu termina em ava ou ia, é pretérito imperfeito do indicativo. Então, caminhávamos aqui, também vai ter o mesmo tempo. Tá vendo como é que é? Pega o verbo, volta para a primeira pessoa eu, tenta lembrar o tempo lá no eu, que vai ficar mais fácil para você poder gabaritar a questão ali, entendeu? Porque se lá no eu você voltou aquele verbo para o eu, para conjugar no eu, e lembrou o tempo, o mesmo tempo que deu lá no eu, vai dar no tempo lá no verbo flexionado na questão para você, entendeu? Beleza? Pois é, muito bom isso aí, tá? Agora é o seguinte, vamos lá, vozes verbais agora, é outra possibilidade de prova, né, dentro da IBGP pra gente. É menor que tempos e modos verbais, mas é uma possibilidade de prova, tá? Detalhe, olha só, o que que acontece aqui? Existe a voz ativa do verbo, voz passiva e a voz reflexiva, olha só. Na voz ativa, o sujeito faz o quê? Pratica a ação, cuidado com isso. Na voz passiva, o sujeito faz o quê? Sofre a ação. E na voz reflexiva, o sujeito vai praticar e sofrer a mesma ação, tá vendo? Então, o que que acontece? Na voz ativa, ele pratica, na passiva, ele sofre, e na reflexiva, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, beleza? Beleza. Vamos revisar aqui. Cuidado com a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? Por quê? Na passiva analítica, olha o que que você vai achar lá na questão, na alternativa. Você vai ter que achar uma locução verbal e logo depois dela, um agente da passiva. Por exemplo, olha aqui, o empregado foi chamado pelo patrão. Locução verbal, depois aqui, agente da passiva. Isso aqui denota para mim que eu tenho nesse cenário uma voz passiva analítica. Agora, o que é uma voz passiva sintética? Eu vou achar verbo mais o se, e depois do se, né? Ou eu acho verbo mais o se sozinho, ou eu acho um termo atrativo com o se antes do verbo. Beleza. Mas depois disso aí, não pode ter depois nem preposição, nem advérbio. Por exemplo, regam-se as plantas. Ó, eu tive verbo mais o se, depois do se aqui não aconteceu nem preposição, nem advérbio. Então, esse cenário aqui, para mim, é uma voz passiva sintética. Tá vendo como é que funciona? Então, já está aí na revisão para você, tá? Beleza, vamos seguir então o nosso baile. Olha só, outra classe gramatical muito importante que costuma cair, às vezes não somente aqui no cenário de classe gramatical, mas lá nas orações é a conjunção, importantíssima para você também. Por quê? Porque tem a ver com sentido. A conjunção é o quê? É um conectivo que você usa ali para juntar, tirar repetições e estabelecer uma relação de sentido. Então, ela é muito importante em prova para a gente, né? Então, vamos lá associar sobre ela. Olha só, o que que você deve, né, levar para a prova aí esse final de semana com relação à conjunção. Vamos lá. Olha o que tem aqui, ó, que além das classificações, você vai prestar atenção ao sentido que cada uma delas expressa para você. Por exemplo, a conjunção e, olha só, olha o BO da conjunção e, preste atenção. No sentido classificatório, ela é aditiva, mas de acordo com o sentido, ela pode ser adversativa, a conjunção e, olha só, ou alternativa. Tá vendo? Vai depender do contexto. Quando ela for adversativa, de acordo com o sentido, você vai substituir ela por mas, a conjunção e por mas, e vai ver que deu sentido. Quando a conjunção e for alternativa, de acordo com o sentido, você vai substituí-la pela conjunção ou. Olha só que delícia de ver.
Tá vendo? Olha aí. Então, muito cuidado com isso, tá? Nós temos que atentar à classificação das conjunções, tanto quanto ao sentido que elas expressam ali dentro do contexto. Beleza? Porque isso pode ser pegadinha de prova para você. Futuro ou futura Guarda Civil Municipal da cidade de Poços de Caldas, beleza? Então vamos continuar. Olha só agora. Algumas conjunções, né, que é o que está aqui, pode acontecer dentro da classificação. Olha aqui, coordenativa, explicativa e subordinativa causal. É o caso da conjunção porque, tá? É o caso da conjunção porque. A conjunção porque, você vai ver ela aqui dentro, tá? Da classificação de coordenativa explicativa e também vai vê-la na classificação de subordinativa causal. Qual é a diferença entre as duas, professora Angélica? Sabe qual é a diferença? Olha, quando eu tenho conjunção explicativa, coordenativa explicativa no porquê, principalmente no porquê, o cenário que vem antes dela ali, olha, tem que indicar ordem. E lá na subordinativa causal, o que vem antes da conjunção porque não indica ordem. Fechou? Beleza. Mais um bizu da conjunção. Cuidado com as conjunções integrantes. Para eu saber quando uma conjunção é integrante, porque a conjunção integrante, o que acontece? Ela não exprime sentido. Igual, a conjunção adversativa exprime sentido. A conjunção causal exprime sentido. A comparativa, consecutiva, temporal, final, todas elas exprimem sentido. A integrante não. A conjunção integrante não exprime sentido nenhum para o contexto. Mas como é que eu vou saber que ela é integrante, professora Angélica? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar dela para você saber que ela é integrante. Até o final do contexto, igual eu fiz aqui assim, ó. E substituir pela palavra isso. Aí depois você volta fazendo leitura. Por exemplo, é necessário, olha só, que você colabore. Presta atenção aqui agora, olha só. Se você quer saber se a conjunção que ela é uma conjunção integrante aqui, você vai pegar dela até o final do contexto, substituir tudo pela palavra isso, tá? Isso que você grifou aqui. E voltar fazendo leitura. É necessário isso, olha só. Ou seja, isso é necessário. Teve sentido? Teve. Então, a conjunção que você está vendo aqui é classificada como conjunção subordinativa integrante. Tá vendo como é que é? Deixa eu te falar uma coisa. Você tá gostando desse revisional aqui? Sabe o que você vai fazer? Eu sei que você já está inscrito aqui no nosso canal. Eu sei que você já apertou o sininho das notificações. Você vai lá na minha rede social agora. Agora não, né? Na hora que você terminar aqui. @Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto, lá no Instagram, e vai me seguir lá no meu Instagram. E detalhe, lá no meu Instagram eu tenho um canal lá, que é Dicas de Português, que eu solto dicas de língua portuguesa todos os dias para você. Ainda dá tempo de você correr lá no meu canal também, entendeu? E visualizar dicas muito bacanas que tem lá de língua portuguesa para você. Então, não perca também lá não, tá? Por favor, vai lá na rede social da professora Angélica, segue a professora Angélica lá. Já falei, né? @Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto. E faça parte do meu canal de língua portuguesa, tá? Todos os dias tem uma dica bacana para você lá, beleza? Então, vamos continuar. Olha só agora. Sabendo isso tudo aqui, próxima classe gramatical que é importante. Próximas, né? Que aqui eu vou tratar duas. Olha só. Preposição e advérbio. Professora, o que a IBGP pode cobrar de mim nesse final de semana? Dentro dessas classes que a senhora colocou aqui agora. Preposição e advérbio. Olha só. Sentido. Olha só. A IBGP pode cobrar sentido, tá? Por quê? Porque são classes que estão voltadas para a semântica, tá? Então, muito cuidado, porque vai trazer sobre o sentido delas. Pode te pedir também palavras denotativas com função de advérbio, essas são as que podem acontecer. Palavras que indicam inclusão, também, inclusive. Palavras que indicam exclusão, apenas, somente. Palavras que indicam retificação ou correção, ou melhor, ou seja, também dá aqui, ó, ou seja. Palavras que indicam explicação, isto é, por exemplo, tá vendo? Expressões, né? E expressões que indicam realce, a locução é que ou a palavrinha sim, tá vendo? Isso aqui também pode ser cenário de prova para você esse final de semana, tá? Palavras denotativas com função de advérbio, que indica inclusão, exclusão, retificação, explicação ou realce. Combinou? Fechou? Ótimo, então, né? Muito bom isso aí para você. Pois é. Mais uma situação de prova para a gente, concordância verbal e nominal, tá? Pode acontecer? Pode.
né? Então, o que nós sempre está preparado, né? Beleza, então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso aqui. Ah, professora, concordância acontece em todas as provas? Não, mas a IBGP gosta de trazer isso aí em cenário de prova. Nós estamos conversando sobre tudo, você está prestando atenção, né? Todos os itens aqui, fazendo um tour pela língua portuguesa, um tour revisional pela língua portuguesa para você estar preparado esse final de semana para sua prova, tá? Então, olha só, vamos lá. Na concordância é o seguinte, você tem que revisar. Você lembra o que é concordância nominal? Não? Pois é. O que você faz para achar, né, estabelecer concordância nominal correta? Primeiro você acha o substantivo, depois você observa ali, ó, essas classes aqui, ó, concordando com ele. Isso é o básico da concordância nominal para você, tá? Beleza. Agora, você não sabe o que é a concordância verbal? Vamos relembrar aqui, ó. Você acha o sujeito e depois você olha como está o verbo ali concordando com quem? Com o sujeito, tá vendo? Isso é princípio básico, tá? Tanto de concordância nominal quanto de concordância verbal para você, beleza? Agora, a gente tem os casos particulares de prova. Visualiza aí os casos particulares de prova para você não errar de jeito nenhum, ó. Anexo, incluso, kit, leva isso para a sua prova esse final de semana, tá? Ó, anexo, incluso, kit, é necessário, é permitido, é proibido e é bom. Olha aí, essas são cenários de BGP para você. Possível bastante mesmo junto, verbos impessoais e o verbo mais o si fazendo passiva sintética ou sujeito indeterminado. Ainda tem concordância do verbo ser e da palavra alerta. Olha o que você vai levar para sua prova esse final de semana. Depois que cair lá na sua prova, você não vai falar que eu não te avisei. Porque eu vou ver essa prova aí, tá? Se Deus quiser, eu vou ter contato com ela, vou observar direitinho. Nossa, a professora Angélica falou comigo que esse negócio ia cair. E eu não prestei atenção. Pois é, então muito cuidado. Tá bom? Beleza, vai levar isso aí para a prova, tá? Não, professora, eu não lembro essas regras aqui mais, não. Corre no seu material e dá uma revisada, uai. É importantíssimo para você, entendeu? Beleza, vamos lá. Regência nominal e verbal. Olha aí, outro cenário de prova para você. O que você vai ver? O que a gente precisa relembrar aqui dentro? Vamos lá. Relembrar o que você precisa fazer. Que o nome, olha o que você precisa relembrar. Que nome e verbo aqui exige complemento adequado a eles. Quando o nome exige um complemento adequado a ele, acontece uma regência nominal. Quando o verbo exige um complemento adequado a ele, acontece o quê? Uma regência verbal, tá? Então, esse é o cenário. Nome exigindo complemento verbal a ele, verbo, nome exigindo complemento nominal para ele, verbo exigindo complemento verbal para ele. Então, os complementos corretos. Então, isso é a regência nominal e verbal acontecendo. Já vou adiantar para você. Nesse cenário de regência, tá? A regência verbal é a maior possibilidade de prova para você, tá? Então, prepare-se porque essa regência verbal aí, ela é a maior condição de prova para você, ok? Beleza, vamos lá então, olha só. O que eu tenho que ver aqui, então, dentro da regência verbal? Olha só, isso aqui é regência nominal, olha. Tem o respeito às leis. Você vai parar no nome, olha aí a regência nominal, ó. E vai perguntar, respeito a quê? Tá vendo? Então, quando você para no nome, pergunta com preposição, e a mesma preposição está aqui na resposta, olha só, parei no nome, né? Perguntei com preposição e a mesma está aqui na resposta. Eu tenho aqui na resposta um complemento nominal, né? E essa vertente aqui, ó, de regência nominal, nome, complemento nominal ali, está totalmente adequada, tá vendo? Beleza. Agora, na regência verbal acontece duas situações. Primeiro, tem verbos que sempre exigem preposições depois dele, tem outros verbos que nunca exigem preposição depois deles, mas tem aqueles verbos que mudam de sentido e mudam de regência por conta disso. Esses verbos são os verbos que podem acontecer em cenário de banca e BGP para você esse final de semana, tá? Então, os verbos que, mudando o sentido, vai mudar a regência. Por exemplo, o verbo visar aqui tem sentido de ver, de mirar. Olha só, ele viu o alvo, ou seja, ele mirou o alvo. Então, aqui, ele é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Beleza. De acordo com a regência, então, ele é VTD, ele é verbo transitivo direto. Agora, aqui no segundo contexto, o mesmo verbo com sentido diferente agora, sentido de desejar, né? Almejar, olha só, ele já vai exigir uma preposição. Visava a quê?
Olha a pergunta, ó, porque tem sentido de desejar ou almejar. Visava a quê? Há uma boa colocação na firma. Olha só, eu tenho aqui o quê? Um objeto indireto e esse verbo aqui vai ser transitivo indireto de acordo com a regência. Olha só que delícia de língua portuguesa. Aí você fala assim, professora Angélica, deixa eu te falar uma coisa. Como é? Eu escuto isso tanto que eu vou fazer uma palestra e vou deixar lá no meu canal do Instagram sobre isso. Como o português mudou minha vida. Como você consegue, professora Angélica, trazer o conteúdo de português desse jeito, essa rapidez aqui ligada no 440? Contato com língua portuguesa todos os dias. Se você quer gabaritar português em razão de prova, infelizmente, para você que é concurseiro e tem muita dificuldade, eu me coloco no seu lugar, você tem que ter contato com a língua portuguesa todos os dias. Se não tiver, não vai rolar. Se não tiver, não vai acontecer do jeito que você quer. Por quê? Porque eu só falo desse jeito que eu estou aqui, porque eu tenho mais de tantos anos aí, né? 355 mil anos que eu trabalho com a língua portuguesa. Então, hoje flui por quê? Porque lá no início eu também tive todos os percalços que você tem hoje. Então, hoje eu estou aqui já num ponto muito mais avançado, falando igual uma louca, sem ou com material na minha mão. Por quê? Porque eu tive contato com a língua portuguesa todos os dias há mais de 15 anos aí. Olha só. Tá vendo como é que funciona? Então, vai fluir. O negócio vai ficar interessante, vai ficar bacana. Não, professor, mas eu vou esperar 15 anos. Não, você já tem que começar a fazer isso agora, entendeu? Então, assim, para ver resultado, tem que ter frequência com língua portuguesa, beleza? Muito bom, vamos continuar então. Mas antes da gente continuar, né, vamos assistir aqui o recadinho do professor Vônio para você, tá? Olha só, vamos ver então. Peraí, antes de você continuar com essa dica, eu tenho um recado muito importante para você. Tá gostando dessa aula? Tá gostando bastante do conteúdo passado para você gratuitamente? Então, antes de mais nada, já deixa aí o like e, claro, confira se você está inscrito no canal para você ficar por dentro de todas as informações, notícias e mais aulas gratuitas como essa. Olha, se você realmente quer buscar essa aprovação na GCM de Poços de Caldas, aqui no Vale Concurso você vai encontrar o curso completo e atualizado para você, inclusive com as legislações municipais, que muitos locais aí oferecem curso sem essa lei. Aqui no Vale Concurso você vai ter um curso preparatório completo para você, tá? O professor já gravou esse conteúdo para você estudar e ir muito bem preparado. Somos especialistas na banca IBGP. Se você também preferir, temos apostilas teóricas e de questões para você receber na sua casa com frete grátis. É isso mesmo, muita coisa boa, a melhor preparação para o concurso da GCM de Poços de Caldas. E nós teremos também simulados para que você possa simular no dia da prova questões focadas no edital, baseadas na banca IBGP. Assim você vai conseguir sair na frente. Então, olha, se você tem interesse, só clicar na descrição do vídeo, tem um link que te direciona para esses produtos. E se tiver alguma dúvida, pode chamar a nossa equipe, o atendimento está prontinho para te trazer o maior esclarecimento e você já começar a estudar hoje mesmo. Então é isso aí, valeu, boa aula, continua aí com a sua dica e nos vemos até mais. Valeu! Viu aí, professor Vôner? Deu o recadinho do coração e nós seguimos aqui com a língua portuguesa. Presta atenção então, vamos lá. Próximo assunto aqui agora, crase, né? Porque a gente vê regência, então nós veremos crase também. O que nós vamos levar para a nossa prova esse final de semana, nesse revisional que nós estamos fazendo hoje aqui, em relação ao assunto crase? Olha só. Quando você visualizar o A antes de palavra feminina dentro de um objeto direto, olha aqui, não tem crase nesse A, não. Por exemplo, olha só, comi a fruta. Você viu ali o A antes da palavra feminina. Beleza. Só que esse termo aqui, a fruta, é um objeto direto. Então, o que vai acontecer? Não vai ter o acento grave no A de jeito nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala assim, a crase ela vai acontecer antes de palavra feminina. Mas não é sempre. Porque quando você tem uma palavra feminina dentro de um objeto direto, não tem como você ter crase no A ali, não, tá? Então, muito cuidado com isso. Agora, quando nós temos o A antes de uma palavra feminina, dentro de um objeto indireto ou complemento nominal, aí a crase acontece de forma obrigatória. Tá vendo como é que é? Pois é, deixei tudo bonitinho para você aqui, para você ir acompanhando depois, se você precisar assistir aqui esse nosso Vale Tudo novamente, tá? Pois é. Aí é o seguinte, outro macete é fazer o quê? Trocar o A
por ao, né? Na substituição ali, o que você vai fazer? Você vai pegar o contexto, reescreve o contexto, trocando o a, né, por ao ou por o. Cuidado com isso, tá? Se na hora que você pegar o contexto, reescrever ali e trocar o a por o, você vai pegar o substantivo feminino e vai substituir por um substantivo masculino. Se no lugar do a der o, não tem crase ali naquele a. Agora, se no lugar do a der ao, aí já vai ter crase no a lá de cima. Então tem que prestar atenção, tá? Quando você faz a reescritura de um contexto e troca a por ao, haverá o acento grave no a. Se você troca o a por o, não tem acento grave no a ali de jeito nenhum, tá? Beleza. Para relembrar também, olha, a gente não usa crase antes de palavra masculina, nós não usamos, né? Nós não visualizamos crase antes de verbo, nem antes de pronomes pessoais do caso reto. Combinou? Beleza. Pulamos agora para termos da oração. Olha só o que a gente tem aqui. Vamos revisar aqui os termos do período simples e as pegadinhas que podem acontecer para mim, né, e para você ensinar de BGP, a gente não escorregar igual quiabo. Então, presta atenção, olha só. O que acontece aqui? Lá nos termos essenciais, existem 3 tipos de sujeito, tá? Ó, oculto, indeterminado e inexistente, que é a mesma coisa aqui que oração sem sujeito, que podem ser pegadinha de prova para você. Então, muito cuidado para você não confundir esses 3 tipos de sujeito, porque eles podem ser são os que mais acontecem no rol de classificação do sujeito, tá? E eu não quero que você erre de jeito nenhum. Quem é o sujeito oculto? Ele brinca de pique-esconde com você. Você consegue visualizá-lo escondido atrás do verbo. No sujeito indeterminado, você não consegue saber que tipo de sujeito que tem ali, né? E no inexistente, não existe sujeito de jeito nenhum. Então, se você tem dúvida nessas 3 classificações de sujeito, volta no material que você tem e ainda estuda sobre isso. Eu estou aqui trazendo a pegada para você. A Banco BGP pode trazer uma questão com esses 3 sujeitos para você esse final de semana. Então, corre no seu material, entenda cada um novamente, para você poder desenvolver uma boa questão na sua prova. Beleza? Ok. Agora, dentro dos termos essenciais da oração também, a gente tem que conversar sobre o predicado. O que é o predicado, né, nominal? Vamos relembrar aqui, ó. Dentro do predicado nominal, você vai ver verbo de ligação e predicativo do sujeito. Olha que revisão bacana que você está vendo aqui agora, dentro dos termos da oração. Olha só, dentro do predicado verbal, o que você vai ver? Olha só, você vai ver um verbo sozinho, ou um verbo e logo depois dele um complemento dele, né? Um complemento verbal. Isso você vê no predicado verbal. Agora, o que você vê no predicado verbo nominal? Você vê um verbo que indica ação e lá depois dele um predicativo, ou seja, uma característica, que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto direto ou indireto do verbo. Então, muito cuidado com esse resuminho aqui, porque se acontecer lá em prova, não vai falar que eu não te avisei, tá? Beleza. Dentro dos termos integrantes e acessórios da oração, cuidado para você não confundir objeto indireto com complemento nominal. Olha só o bizu. Olha outra dica bacaníssima. Os dois têm preposição neles, só que o objeto indireto completa um verbo e o complemento nominal completa um nome. Olha só, tenho necessidade de ajuda. Isso aqui é um complemento nominal. Por quê? Porque a palavra anterior não é verbo, é nome. Olha só. E vem introduzido por preposição aqui. Isso aqui é um complemento verbal, ou seja, um objeto indireto. Por quê? Veio introduzido por preposição do mesmo jeito que veio aqui, só que o que você tem aqui antes é um verbo. Muita calma na hora de fazer a questão, de desenvolver a questão lá na sua prova, porque você não pode errar nisso, tá? E eu estou trazendo tudo que pode acontecer como particularidade de Banco BGP para você esse final de semana. Então, muito cuidado. Vamos lá, continuando. Agora, outro bizu ainda. Olha só. Cuidado com a diferença entre complemento nominal, né? Com adjunto adnominal aí. Angélica, como assim? Muita calma e cuidado com essa diferença. Por quê? Porque os dois podem vir
vir com preposição. Tanto o complemento nominal, você já sabe que ele é um termo que vem introduzido por preposição, e o adjunto adnominal também pode acontecer introduzido por uma preposição. Por quê? Porque os dois, tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal, pode vir em forma de locução adjetiva. E locuções adjetivas, né, tem ali preposição introduzindo essas bonitas, né, essas locuções adjetivas. Como é que eu vou fazer para entender isso então, professora? Vamos lá, presta atenção no que eu vou dizer para você. Basicamente, gira em torno disso aqui, olha. Você tem a locução adjetiva ali, você quer saber se ela é um complemento nominal ou um adjunto adnominal? Presta atenção. Você vai olhar a palavra que veio antes aqui, ó. Se a palavra que veio antes aqui for um substantivo abstrato, olha só, tá vendo? Ó, é substantivo abstrato, não, substantivo concreto, desculpe-me. Ah, tá até escrito aqui, ó. Se for um substantivo concreto, essa locução que você está visualizando aqui tem que ser um adjunto adnominal, porque a palavra anterior aqui foi um substantivo concreto, olha só. Agora, se você viu a locução adjetiva e ela aparece após um adjetivo ou um advérbio, isso aqui é um adjetivo, olha só. Essa locução aqui só pode ser um complemento nominal. Então, muito cuidado com essa diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, ok? Beleza? Ainda tem uma outra particularidade que eu não trouxe aqui, que é o adjunto adnominal, diferente do predicativo do sujeito. Por quê? Porque, da mesma forma, o adjunto adnominal pode acontecer, né, sendo um artigo. Beleza, um adjetivo, desculpe-me, tá? Adjunto adnominal. A correria aqui, vamos lá. Pode ser um adjetivo. E eu também tenho um adjetivo lá dentro do predicativo do sujeito. Qual é a diferença entre os dois agora, professora? Quando eu tenho um adjetivo sendo adjunto adnominal, quando eu tenho um adjetivo sendo predicativo do sujeito. O adjetivo sendo adjunto adnominal, ele vai ficar do lado de um substantivo. Geralmente dentro, olha os bizus, do sujeito. Nessa diferença aqui entre o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele vai ficar lá depois do verbo. Olha só, então, fazendo referência ao sujeito, qualificando o sujeito, só que lá depois do verbo. Tá vendo a diferença? Então, você viu a diferença do adjunto adnominal com o complemento nominal, você viu a diferença do adjunto adnominal com o predicativo do sujeito, e você viu a diferença aqui do objeto indireto com o complemento nominal aqui embaixo. Então, olha o tanto de bizu que você viu dentro do período simples para te ajudar e não errar, né, a questão da sua prova aí esse final de semana, tá? Beleza, vamos continuar aqui, presta atenção. Período composto agora, né? Estamos caminhando aí para o finalmente. Período composto, cuidado com isso, tá? O que que acontece? Olha, as orações coordenadas, o que que nós precisamos saber aqui dentro do período composto? Escuta só. As orações coordenadas, elas não dependem uma da outra. Então, isso é um princípio básico que você tem que saber. Por quê? Porque quem depende uma da outra está aqui, ó, as subordinadas. Elas têm relação de dependência uma da outra, entendeu? Então, para você achou um período composto ali, se ele é um período composto por coordenação, as orações não dependem uma da outra ali dentro. Se ele é um período composto por subordinação, as orações têm que depender uma da outra ali dentro, ok? Beleza, então, muito bom. Agora é o seguinte, o que é uma oração subordinada substantiva? Como é que eu vou saber para identificar, professor? O que eu faço para identificar essa oração subordinada substantiva? Eu vou trocar a oração pela palavra isso e visualizar sentido nela ali. Ah, eu fiz isso, apliquei esse macete, deu certo, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Beleza? Beleza. Agora, como que eu vou identificar uma oração subordinada adjetiva? Eu vou entender que ela faz o quê? Além dela exprimir valor de qualidade, ela vai ter ali o quê? Um pronome relativo introduzindo a bonita. Então, eu vi uma oração subordinada ali. Eu sei que ela é adjetiva, por quê? Porque ela indica uma qualidade da oração anterior. E ela tem que vir introduzida por um pronome relativo. Viu como é que funciona? Muito bom, né? Agora,
Oração subordinada adverbial. Quando é que eu sei que eu tenho esse tipo de oração? Vai indicar circunstância. Olha só. E ali eu tenho o quê? Eu tenho que avaliar as conjunções subordinativas que eu estudei lá dentro do assunto conjunções, lá nas classes gramaticais. Por isso que eu disse para você, a banca IBGP às vezes pode não trazer uma questão de conjunção isolada, mas ela vai trazer dentro do cenário do período composto para você. Beleza? Pois é, muito bom, né? Vamos lá. Acentuação gráfica agora, próximo tópico. O que nós vamos entender dessa acentuação gráfica aqui? Cuidado, muito cuidado, para não trocar palavras monossílabas com oxítonas, porque as monossílabas têm uma sílaba só, viu? E as oxítonas têm mais de uma sílaba, então muito cuidado com esse bizu que você está visualizando aqui, tá? Beleza. Cuidado com os verbos ler, crer, dar e ver, tá? Porque quando eles estão no plural, eles têm que ter dois es, mas não tem acento nele, tá? O e ali não tem acento nele, não. Então, quando esses verbos aqui se encontram no plural, eles têm que ter dois es, mas não tem acento neles, sem acento. Agora, olha aqui o exemplo, ó, tá vendo? Beleza. Agora, quando você tem o verbo ter e vir, olha só, aqui no plural, eles têm que ter um e só, mas tem que vir acentuado. Então, cuidado com essa diferença entre esses verbos aí. Recai no quesito acentuação e também no quesito concordância verbal. Muita calma na hora, tá? Beleza, vamos lá. Agora, os verbos que derivam de ter e vir, tem que ter acento agudo no singular, tá? E acento circunflexo no plural, viu? Intervir, manter, né? Tem que ter aí no singular acento agudo, no plural acento circunflexo. Ok. Ortografia agora. O que nós vamos correr para relembrar aqui na ortografia? Olha só. Gente, IBGP cobra escrita de palavras. Muito cuidado, tá? Cuidado. Primeira possibilidade dela é trazer uma questão com a escrita correta das palavras. Ah, escreve com um S ou com dois S, escreve com X ou com CH, escreve com C cedilha ou com C sozinho, X, C cedilha ou XC, G ou J. Isso é uma possibilidade cabulosa da banca. Agora, tem coisas aqui dentro também do cenário ortográfico que você tem que revisar. Por exemplo, o uso dos porquês, olha só, né? Ah, quando eu uso porquê separado sem acento? Início de frase interrogativa. Ah, o separado com acento, basicamente, tá? Final de frase interrogativa. Isso é regra básica. Tem outras particularidades, mas eu acredito que você já esteja com tudo isso aí à sua mente, né? Ah, o porquê junto sem acento, frase declarativa, tem valor de explicação ou causa. Ah, o porquê junto com acento agora, tem valor de um substantivo, né? Geralmente antes dele ali vem um artigo, olha aí, tá? Então, isso é regra básica do porquê que você precisa levar para sua prova. Outro ponto também aqui, palavras homônimas e parônimas. Lembrando, quando você tem palavras homônimas, tem alguma coisa de igual nelas. Ou elas têm a pronúncia igual, ou elas têm a escrita igual, e parônimas têm tudo diferente. Tá vendo como é que é? Pois é, delícia de ver, né? Muito bom. Pontuação agora, vamos lá entender ali sobre a pontuação, um pouquinho sobre ela. Detalhe, todos os sinais de pontuação podem ser possíveis de prova para você nesse final de semana. Todos os sinais de pontuação. Só que tem um sinal, uso da vírgula, a vírgula aí, este sinal de pontuação é mais complicado. Por quê? Porque a vírgula é o sinal que possui maior número de regras. Então, consequentemente, a vírgula é uma maior possibilidade de prova para a gente esse final de semana, tá? Por quê? Porque a vírgula tem o maior número de regras. Então, pode cair lá? Pode. Geralmente, a banca cobra questão de 2 pontos, ponto e vírgula, vírgula, a substituição de um sinal de pontuação por outro, sem trazer problema de sentido, mas a vírgula está ali como ponto fundamental. A banca pode trazer especificamente uma única questão do uso da vírgula para você. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Olha só, então vamos lá, né? A gente já sabe que a gente tem ali o cenário vírgula como importante, tá? Então, porque ela é a nossa maior possibilidade de prova, então eu trouxe aqui, ó, cuidado quando a vírgula é usada dentro de um vocativo, né? Que ela é usada para separar vocativo. Ela é usada para separar orações assindéticas, ou seja, aquelas que não têm conectivo nelas, né? Introduzindo nenhuma delas.
usada para separar sujeitos e verbos diferentes, tá? Antes da conjunção e, da conjunção aditiva. Ela é usada para separar termos de uma mesma classe gramatical, para suprimir um verbo já dito antes, para separar aposto ou oração explicativa, separar a oração intercalada. Olha a quantidade de coisas que a vírgula vem usada para separar. Olha só, ela é usada antes de conjunção coordenativa adversativa, conclusiva e explicativa, quando essas conjunções estão no meio de uma frase, de um contexto, tá? Usada para separar termos explicativos ou que indicam correção, né, para isolar esses termos. Usada para isolar locais de datas, olha só. Isolar, separar orações reduzidas, quando elas acontecem no início do período, usadas, olha aí, antes da abreviação ETC. É muita coisa que você tem que ver com relação ao uso da vírgula, não é? Sim. Você vai conseguir agora? Não, daqui a pouco você vem aqui e assiste aqui de novo, entendeu? Assista novamente. Por quê? Ah, professora, eu não lembro o que é vocativo. Corre no seu material e estuda. Você está diante de um vale tudo. Apostas finais. Eu dei a cartada toda para você aqui agora. Você vai simplesmente passar por isso aqui e deixar a sua dificuldade continuar? Não, você não vai deixar a sua dificuldade continuar. Você vai correr lá no material, você vai dar uma busca, fazer uma busca rápida lá e relembrar isso aqui. Porque todas essas situações de vírgula são situações possíveis de prova para você esse final de semana, em uma questão da sua prova. Beleza? Pois é. Agora é o seguinte, rapidinho aqui, princípios básicos da redação oficial. Vou comentar sobre ela também, tá? Rapidinho, regra básica na básica, item básico do básico para você não errar de jeito nenhum. Olha só, aqui nós temos como os princípios básicos da redação oficial, para a gente relembrar, o seguinte: clareza, concisão, impessoalidade, formalidade e padrão. Isso tudo é regra básica da redação oficial. Beleza. Com relação ao tratamento respeitoso e adequado, cuidado, porque você precisa ter noção e entendimento, é claro que você já tem, dos pronomes de tratamento, tá? Então, muito cuidado. Quais são os princípios básicos? Clareza, concisão, impessoalidade, formalidade e padronização. Eu tenho que ter atenção ali com relação ao pronome de tratamento. Isso mesmo, tá? Isso é importantíssimo para você. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Agora, o que acontece? Pediu lá carta, ofício, requerimento, telegrama, certidão. Olha só, vamos revisar aqui rapidinho, né? É administrativa, não é assim? A carta administrativa oficial. Olha o que você precisa lembrar. Não se usa mais a palavra ilustríssimo em cartas oficiais. Então, já é um bizu que você vai levar para sua prova. Se aparecer ilustríssimo lá nas cartas oficiais administrativas, você já sabe que aquele negócio está errado. Não é assim? Pois é. O ofício, olha aqui, é o mais cobrado pela banca. Cuidado com isso, tá? Aí você tem que saber a diferença, né, entre ofício e memorando. Lembrando que memorando é um ofício interno, né? E mais simples que o ofício em si, tá? Beleza. O que você precisa lembrar aqui, levar para sua prova, relembrar, isso é regra básica, isso é informação básica, bizu básico. O que você precisa levar para sua prova? Que o requerimento, ele é um documento pessoal, em primeira pessoa, diferente de todos os outros, né? Ok. Do telegrama, o que você precisa lembrar? Que é uma comunicação oficial urgente. É isso aí. E da certidão? O que você precisa levar para sua prova sobre ela? Que ela é sempre redigida na terceira pessoa e tem caráter o quê? Declaratório. Então, cuidado aí, porque o ofício é o mais cobrado pela banca examinadora. Beleza? Beleza. Professora Angélica, tem mais? Não. Tem que ir. Aqui vale a pena. Aqui vale a sua aprovação. Aqui vale a sua mudança de vida. Não é isso? E aqui está o nosso Vale Tudo de Língua Portuguesa. Olha só. Professora, tive dúvida, tô aqui, vai, volta aqui e assiste esse nosso encontro aqui novamente, assista esse nosso Vale Tudo quantas vezes você precisar assistir para você poder fazer uma boa prova esse final de semana, tá? Detalhe, professora, eu tive aqui, eu vi aqui, tem dificuldade. Corre lá no material, entendeu? Busca lá no material a informação que você tem, porque tudo que está aqui foi passado para você dentro do nosso preparatório, você que adquiriu, né, os nossos materiais físicos aí, tem tudo para você explícito numa boa, tá? Não vá para sua prova com dúvida.
Beleza? Esse é o ponto mais importante. E conte sempre com a equipe do Vale Concursos e comigo, mais uma vez eu te falo, vai seguir a professora Angélica lá na rede social dela, @prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto, e participa até lá do meu canal de dicas de português todos os dias lá para você, tá? Então, isso é o princípio básico. Beleza? Vá tranquilo para sua prova, tranquilo, tranquila. Pede a Deus para dar tudo certo. Que se for da vontade dele, vai ser agora. Se não for, você vai se preparar para uma outra oportunidade e vai dar certo, se Deus quiser. Uma hora dá certo, beleza? Ó, beijo no seu coração, fica com Deus e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!